Paz do Senhor, irmãos. Amém. 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 Damos graças a Deus por estarmos aqui esta noite, juntamente com o nosso querido pastor Amós, e cumprimento a boa noite, cumprindo todos nessa noite pela paz do Senhor. Amém. Eu faço estar hoje com o meu companheiro, de trabalho comigo, com o Jack. Deus abençoe. Irmãos, eu sou o pastor Rex, eu tive várias vezes aqui pregando. Quando eu viajávamos no itinerante, eu sou o presidente da universidade de Chapéu. E eu também fora, pastor Luiz, pastor Amós, eu trabalho com gente. Sou especialista, tenho uma especialização na área de comportamento humano. E há quase 25 anos nós viajamos no Brasil, em mais de 14 países, pregando, falando do Evangelho de Jesus. E nós lançamos o primeiro livro na área no ano de 2009. E agora nós lançamos o segundo livro para os Estados Unidos. E um dia eu estava num lugar, fui me pedido para fazer uma visita a uma pessoa que estava hospitalizada, estava tomada de câncer. E chegando ali, no centro médico em Orlando, visitando o senhor, e quando eu estava saindo, conheci um médico que fez uma pesquisa sobre doenças malignas, a origem da somatização, o que a somatização faz, né? Como é que você passa a sua vida inteira bem e quando você chega a uma certa faixa etária de idade, você começa a ficar doente? Você já parou para pensar por que sua pressão desregula? Como é que você ficou diabético? Pastor, de repente fiquei diabético. Diabético apareceu tipo 2, a partir dos 40 anos, e sofro há anos com isso. Porque estraga a nossa coluna, porque temos desgaste dos ossos, porque existem tantas enfermidades. Então nós fizemos um curso ali, e a partir do curso que fizemos um livro para ajudar as pessoas. O tema do livro é esse: Vencendo os Ressentimentos. Esse é o livro. O primeiro livro que nós lançamos, até eu tive aqui, e Curando as Feridas da Família, e nós vendemos mais de 5 mil livros. E agora esse novo livro que lançamos pouco tempo, e tem alguns ainda da tiragem que sobrou, e a gente trouxe nessa noite para os irmãos. Amém? Abra a sua Bíblia. Livro de Juízes. Livro de Juízes de Israel, capítulo 11, versículo 30. Então, aí no final você pode adquirir o primeiro livro, que é para a família também, que fala sobre questões da mordomia familiar, sobre o lar, a família, os filhos, os jovens, casamento, noivado. E depois do nosso lançamento, como nós costumamos dizer, você compra o livro e ganha um autógrafo. Tá bom, meus irmãos? Vamos achar? Amém. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente me deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saiu da porta da minha casa, e vieram ao meu encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e vou fazer um holocausto. Amém? Pague a sua Bíblia, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bom, vamos orar. Por que nós fechamos os olhos? Porque quando eu fecho os olhos eu me concentro, e quem se concentra recebe a bênção. Amém? Vamos orar. Feche os olhos. Pai, nessa noite nós estamos na tua casa. Nos reunimos neste lugar, Senhor Jesus, para te adorar, pois tu és Deus, és Senhor em todas as coisas, Pai, visíveis e invisíveis, meu Deus.
que todas as vezes que Israel fazia alguma coisa errada, o que o Senhor fazia? O Senhor os entregava na mão dos seus inimigos. E aqui não é diferente. Israel está sofrendo uma solução há bastante tempo. O trigo que é plantado, os inimigos vêm e levam. Quando o gado está gordo, bom, os inimigos levam. Os inimigos estão matando as mulheres, matando os homens e as crianças. Estão levando toda a herdade de Israel. Israel está sofrendo. Mas todo esse sofrimento tem um porquê. Israel está fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. A história diz que Israel, nesses dias, estava vivendo uma situação tão grande, uma crise tão enorme, e ninguém fazia nada. Então alguém do arraial de Israel tomou uma decisão. Que decisão foi essa? Foi até a casa dos anciões, dos principais, e disse para eles assim: vamos levantar amanhã de manhã e vamos fazer um sacrifício ao Senhor, vamos orar a Ele e vamos perguntar por que o mal tem vindo. Por que o Salvador tem nos atacado? Por que o inimigo tem invadido a nossa terra, levado a nossa comida, matado as mulheres, as crianças, o povo está sofrendo, e a situação cada vez maior, e a nossa crise cada vez fica pior. Então o que eles fizeram? Eles levantaram o documento bem cedo, fizeram um holocausto do Senhor, os tangedores tocaram, e o Senhor se manifestou pela sua euforia. E o Senhor disse a eles: o mal tem vindo ao vosso arraial, por quê? Vocês levantam de manhã, fazem orações a mim, clamam o meu nome, mas à noite vocês sacrificam seus filhos a Moloque. Então o mal está vindo por quê? Por que o mal chegou? O mal está vindo porque existe uma... O que está acontecendo aqui, irmãos? O que Israel está fazendo? Israel não está sendo fiel. Existe legalidade. E aonde existe legalidade, o mal tem poder. O mal está agindo porque existe legalidade. Então Israel está sofrendo, sendo angustiado, oprimido, porque existe legalidade na sua vida. Então a história diz que o homem, ele era neto de Manassés, o seu nome era Gileade, ele juntou alguns de Israel e fez um pequeno plano para defender o arraial. Então, quando os inimigos, os filhos de Jacó, se levantavam e vinham contra Israel, ele armava o seu exército, o pequeno grupo que ele tinha, e combatia contra os filhos de Jacó. E eles iam embora. Só que teve um problema dele viver nessas batalhas. Ele começou a ficar doente. E a história diz que, como ele não estava na batalha, lutando, ele estava no bar bebendo, ou estava na casa de prostituição. E por viver na casa de prostituição, ele conheceu uma mulher na casa de prostituição e casou-se com ela e levou ela para sua casa. E ela foi morar com ele. E a história diz que ela já tinha um filho, e o nome desse filho chamava-se Jefté. Até que um dia, essa mulher ficou grávida e teve 2 filhos com Gileade. Os 2 meninos nasceram, cresceram, viraram adolescentes, e quando eles eram adolescentes, um dia veio uma mensageiro no campo de batalha e disse para ela: você é a mulher de Gileade? Ela disse: sou, seu marido morreu. Então ela chamou seus filhos que eram adolescentes, se sentaram, conversaram e disseram: olha, vamos dizer para o seu irmão mais velho que nós não queremos mais ele aqui em casa, nós não daremos a ele a parte da sua herdade, pois ele era o primogênito. E quando Jefté volta para casa, seus irmãos não deixam entrar em casa. E a história diz o que ele faz: ele vai embora para uma terra. E como é o nome desse lugar? O nome chama-se Terra de Pobre. E aí ele começou a se envolver com homens de má índole.
E como ele se envolveu com esses homens de má índole, ele vai formar uma quadrilha. E eles vão começar a fazer roubos. E eles vão atormentar a região. Mas Israel continua sendo oprimido pelo inimigo. Israel, os filhos de Amon. Diga comigo assim, eu estou entendendo. Porque o que eu vou pregar essa noite, o que eu vou dizer a você, vai mexer com a sua cabeça. Vai falar com você essa semana inteira, outra semana, e talvez até a próxima vez que eu voltar aqui para pregar, não seja que eu vou pregar hoje, vai continuar falando com você. Aprenda uma coisa nessa noite. 90% dos seus problemas, eles não são de ordem espiritual, eles são de ordem comportamental. Como é que é? Diga comigo assim, 90% dos meus problemas não são espirituais, eles são comportamentais. Está ligado mais ao seu comportamento do que à sua vida espiritual. Então, meus irmãos, Israel oprimido, angustiado, abatido. Um deles fizeram uma reunião dos principais de Israel e disseram assim: vamos ver se tem alguém na casa, se sobrou alguém na casa de Gileade, para que venha ter conosco nessa batalha, nessa guerra. Então eles foram até a casa da viúva. Chegaram na casa da viúva e disseram: você é viúva de Gileade? E ela disse: estou. Nós viemos aqui ver se tem alguém da descendência da casa de Gileade para que possa vir entrar nessa batalha contra nós. Ela disse: olha, eu tenho um filho mais velho, ele não está mais aqui. Aonde ele está? Não sei, foi embora. Mas sabe, você tem crente. E crente sabe de tudo. Crente sempre sabe de tudo. E uma aparição na história de seu sempre está Jefité. Jefité está na terra dos excluídos. Porque a terra de Edom é conhecida como a terra dos excluídos. Então os anciões se juntaram e foram até a terra de Edom. E quando chegaram em Edom, procuraram Jefité e não encontraram. E procuraram até que encontraram Jefité. E a história, a Bíblia vai dizer assim, uma linguagem mais antiga, que Jefité se juntou com homens de má índole, mas numa linguagem mais antiga, ambos de Jefité tornou-se um marginal. Tornou-se um bandido. Então os principais disseram para ele: nós vamos ter contigo, para que você vá conosco dentro dessa batalha, para que nós possamos vencer os nossos inimigos. Você deve saber alguma coisa, pois você foi criado por Gileade. Ele disse: eu? Vocês querem que eu vou para a guerra com vocês? O senhor sabe o que aconteceu comigo? O senhor não sabe da história, né? Depois que meu pai morreu, voltei para casa, minha mãe e os meus dois irmãos menores, adolescentes, expulsaram de casa. Vivi na rua, comendo lixo, até que encontrei esses homens e me juntei com eles. Mas ele disse: nós temos um negócio com você, uma proposta. Ele disse: proposta? Que proposta? Assim, ó, se você vir conosco e entrar nessa guerra, nós vamos fazer algo por você. Nós vamos te dar um pedaço de terra da região de Mispa. Primeira coisa, um pedaço de terra da região de Mispa. Segunda coisa, nós vamos construir uma casa para que você more e te engane. Então são duas coisas. Terceira coisa, nós vamos pegar uma filha dos filhos de Israel e vamos chegar com uma esposa. Ela faz a conta comigo: terra, casa, esposa e mais. Chegaremos a um peso em ouro. Então, para quem estava quebrado, não tinha marginal, não tinha casa. Agora era uma casa, uma mulher, um pedaço de terra e um monte de ouro. Então ele disse assim: eu posso ter ir, só tem uma coisa que você quer: eu serei o cabeça. Essa é o cabeça, calma, bola. Você está virando alguma coisa, você seja o que quiser. E ele foi, irmãos. E ele foi e chamou a quadrilha que ele tinha. Para quê? Para formar um exército.
E a história diz que ele casou-se, construiu a sua casa, recebeu a sua parte da herança do ouro, e mais interessante ainda, para aumentar a sua alegria, sua mulher ficou grávida e teve uma linda menina. E naqueles dias em Mispa, antes da grande guerra, a menina já tinha 10 anos. E a Bíblia vai contar que ele foi para o exército para atacar a sua irmã. E o que ele faz? Ele faz uma carta. Para quem ele fez uma carta, pastor? Para quem ele fez a carta, pastor? Ele mandou um mensageiro ir até o rei dos filhos de Amon e perguntar para ele: por que é que vocês fazem guerra com nós? Por quê? Ninguém que esteja em plena consciência vai guerrear contra outra pessoa, sem saber por que ela está guerreando contra ele. Então o mensageiro foi até o rei e perguntou ao rei: e disse, por que vocês invadem Israel? Por que vocês matam as nossas mulheres, os homens? Por que vocês levam o nosso gado, a nossa cevada, o nosso trigo? E eles disseram: quando Israel saiu do Egito, atravessou por uma vermelha, desceu, cobriu as nossas fontes. Como é que é isso agora? Sim. Vocês se apossaram das nossas fontes. Vocês se apossaram da nossa terra. Então o mensageiro pegou a mensagem e voltou para Mispa. E quando chegou lá, ele disse: ó, Jefité, não quero dizer. E ele disse: o que é? Você sabe por que eles estão guerreando? Você sabe por que eles guerreiam, fazem toda essa coisa aí? Não. Assim, ele disse que Israel saiu do Egito, atravessou para o vermelho, tomou as suas fontes e parte da sua terra. Israel nunca teve na terra de Jesus. Israel desceu para o caminho de ano e veio mais uma terra. E então descobrimos que irmãos. Ei, vamos descobrir a primeira coisa, a primeira revelação da mensagem. Eles estavam fazendo guerra, matando mulher e criança, então se destruindo por causa de um ressentimento. Por causa de um ressentimento. Por causa de uma mágoa. Um monte de gente. As pessoas estão sofrendo há mais de 20 anos por causa de uma mágoa, de um ressentimento. Então o que Jefité faz? Jefité vai lá, faz uma cartinha e manda para o rei de Sion: olha, rei de Sion, quero pedir autorização para você. Para quê? Para que eu cruze por dentro da tua cidade, para que eu vença o meu inimigo que está além do deserto. O que ele fez? O rei de Sion pegou o telefone e ligou para o rei dos amorreus e disse: olha, tem um carro aqui em Mispa, e tem um pequeno exército lá, que está querendo cruzar por dentro da terra. Quem sabe? Isso aí não vi. Pegou o telefone do meu: ó, não, ele chegou. Não vi, ele chegou. Se você não deixar passar no lugar do Senhor, diga comigo assim: não. Jefité foi para a primeira batalha. Levantou o seu presente, de lá, e se foi do terra de Sul. O que aconteceu? Dominou a cidade. Agora ele tem Mispa e tem a cidade. Sabe o que ele fez? Uma grande festa. E durante a noite eles festejavam e faziam novos planos. Passados dias, ele toma uma nova decisão. Agora, para mim poder ir enfrentar o inimigo que estava em
no deserto. E o rei disse: não vem, não vem, eu vou fazer guerra contra você. E o que ele fez? Ele levantou o seu exército e foi para a segunda batalha. E sabe o que aconteceu na segunda batalha, irmãos? Sabe o que aconteceu na segunda batalha? Ele venceu a segunda batalha. Ele venceu a segunda batalha. Ele teve uma guerra, ganhou uma dificuldade, mas ele venceu a segunda batalha. Então, sabe o que ele fez? Ele vai fazer uma coisa que vai marcar a sua vida. Durante a madrugada, quando os outros soldados estavam dormindo, ele levantou-se, foi até dentro do ribeiro, fez a santificação, fez a purificação, lavou o seu rosto, lavou suas mãos, lavou o seu tórax, adorou ao Senhor e fez o voto. Ele disse assim: olha, Senhor, amanhã nós iremos para a guerra. Para a guerra. Eu já tinha enfrentado duas batalhas. E nós vamos à guerra. Se o Senhor nos levar à guerra e nos trazer de volta, em segurança, assim que sair à porta da minha casa, eu vou fazer o holocausto ao Senhor. Amém? A Bíblia diz que ele levantou-se e foi para a guerra. E eles guerrearam 1 ano, 2 meses e 27 dias. Até o último filho de Amon caiu por terra. Então ele, todo lavado de sangue, naturalmente, ele lavou-se, disse para o seu oficial de comando: eu vou para casa, pois já estou com a vitória. Então ele subiu no seu cavalo, com o troféu da guerra na mão, e foi para a sua casa. A história diz que a casa que ele morava ficava em cima de uma coxinha. A casa era feita de madeira e só tinha uma porta. Só uma porta. E tinha uma chaminé que saía a fumaça do fogão dentro. A história diz que ele anda 2 dias a cavalo até chegar em casa. Quando ele chega em casa, ele abre o portão, passa seu cavalo, fecha o portão, sobe no cavalo e anda para casa. Imagina uma casa de madeira, com porta, uma casa feita de madeira. Ele está sobre o cavalo e ele começa em direção à sua casa. Quando ele está indo em direção à sua casa, ele vê que a porta da casa se abre. E quando ele vê uma menina que tinha 12 anos de idade, sua única filha, ela olha para fora, ela vê o pai, ela volta para dentro, ela junta adultos tão bonitos e grita: pois está chegando. E ela salta para fora, glorificando o Senhor Jeová, aquele que vence as batalhas, aquele que entrega os inimigos de sua mão. Olha, ela fez a bênção. E o pai, quando vier a menina, então sua esposa corre em sua direção e junta ele no chão e pergunta para ele: onde está o ferido de morte? Visto que é isso que vai dar. Eu disse: não estou ferido. Não? Então por que é isso? Porque ele vai dar. Porque abri a minha boca precipitadamente ao Senhor. E ela disse: o que você fez? Eu disse a ele que se eu fosse para a guerra, eu precisasse a guerra, saísse na porta da nossa casa e faria um holocausto ao Senhor. A mulher não pode no chão. E diz: você e a sua filha, você espera que quem você sair? E a menina, dançando, cantando, pulando em redor, cantando e dançando e pulando, disse para a mãe assim: mãe, diga para o pai que ele permita que eu e as minhas amigas nós vamos nos montes, eu choro a minha virgindade durante 2 meses e depois eu volto e ele cumpre o voto que fez em mim. E aí, irmãos?
que isso acontece na vida de um fiel? Diga para mim assim, todos nós, todos nós, todos nós. Já foi professor? Eu tenho esses costumes deles. Então diga assim, todos nós somos frutos do ambiente em que fomos formados. O homem estabelecendo todas as vantagens da vida faz um voto desse tipo. Toma uma decisão dessa. Por causa da influência do lar. Sabe quando nós somos microscópicos? O ovo vegetal leva 7 dias para ser descendo. A partir desse momento, nós temos o corpo, uma alma e um espírito. Uma célula, um ovozinho fecundado, produz uma célula que vai formar, vai produzir 300 trilhões de células. E esses 300 trilhões de células é um adulto do meu tamanho, visto que 100 trilhões são vírus bactérias que formam o sistema imunológico. Quando nós estamos no útero da mãe, quando estamos dentro do útero da mãe, ali é formar as ilhas primárias da nossa evolução, que são as bases que vão sustentar a nossa personalidade. Elas começam a ser forjadas no útero. Quando nós estamos dentro da nossa mãe, nós participamos do mundo exterior através dela. Tudo que a mãe sente, automaticamente a criança sente. Mulheres que têm uma gravidez tranquila, que têm um relacionamento tranquilo, têm a tendência a gerar filhos mais calmos, mais inteligentes, mais tranquilos, do que aquelas que têm uma vida agitada. Aí o que acontece? Passado os 9 meses, nós vemos para o mundo. Quando nós chegamos aqui, nós não falamos, não andamos, não nos comunicamos, não conhecemos o ritual. E aí começa uma coisa a ser chamada programação. O que é programação, pastor? Programação são aqueles que nos programam para a vida. Você vai entender porque você tem problema hoje com o adulto. Nós somos programados. Todos nós somos seres programados. O conjunto de crenças que nós temos com fé, do bicho babão a Jesus Cristo, nós aprendemos com os nossos pais. Nossos pais nos ensinam a andar, falar, nos comunicar, construir relacionamentos interpessoais. Nossos pais nos ensinam a nossa fé, eles ensinam os nossos temores. Tudo isso é programado quando a gente é criança, mas também nossos pais nos ensinam a mentir, a não gostar das pessoas, a não sermos fiéis. Nossos pais nos ensinam. E como que nossos pais nos ensinam isso? Através dos seus comportamentos. Um dia, Guilherme estava dando uma entrevista e alguém, um repórter da TV Aljazeera, perguntou para ele assim: se o senhor for morto, o senhor vai terminar essa coisa, essa loucura da sua pregação, da sua crença? Ele disse: não, eu tenho 27 filhos. Cada um deles é uma espada do Islã. Por quê? Porque Deus é criança. As crianças com 5 anos de idade precisam recitar a loucura. Neles é embutido uma mente do Islã de sujeição às suas vidas.
E nós deveríamos fazer isso para os nossos filhos. Nós precisaríamos ensinar aos nossos filhos que eles precisam ter uma mente cristocêntrica. E o problema da nossa vida é que os nossos pais nos programam errado. E por essa má programação, o maior problema da nossa vida, eles só vão aparecer quando nós ficamos adultos. Quando nós começamos a construir relações interpessoais. Os problemas aparecem quando você começa a trabalhar fora, namorar, casar, ter filhos. Esses problemas surgem. E aí nós temos uma grande dificuldade, que muita gente não sabe. Para ir para o céu, você precisa perder a programação que aprendeu com seus pais. É o pastor. Quando Jesus trouxe o Evangelho, ele trouxe a salvação, e ele veio fazer outra coisa. O que ele veio fazer? Ele veio anunciar a manutenção do reino de Deus. E o reino de Deus, ele precisa ser instaurado em nossas vidas. E qual é a grande dificuldade do reino de Deus se instaurar em nossas vidas? É que dentro de nós já existe um reino. Dentro de cada um de nós existe um reino. E se eu perguntasse para você nessa noite, quem é o reino da sua vida? Quem você diria? Quem é o reino da sua vida? Diga para mim. Será que é Jesus? Será que o reino da sua vida é Jesus? Olha só, você sabe Jesus a primeira vez? Sabe como ele chama? Ele virava um livrinho desse tamanho. E naquele livrinho eu comecei a ler ele e comecei a ficar com medo. Fui lendo e ficando com medo. Por quê? Porque a América tem uma doutrina do encarceramento. Qualquer coisa você vai na cadeia. Se você não pagar o cheque, se você der um cheque sem fundo, dá 8 meses de cadeia. Se você jogar um papel nas ruas, nos centros, o centro vale $200. Se você começar a avenida, no meio da rua, você ia pescar amanhã, você não vai $150. Existe multa para tudo. Qualquer coisa você vai preso. Se você vai preso, você vai preso. Depois eu vejo o que eu vou fazer. E eu comecei a ler aquele livrinho a primeira vez e disse: será que eu posso ir para os Estados Unidos? Será que eu posso? Será que eu não posso? Assim consegue, irmãos. Assim consegue. Quando Jesus subiu, o velho Monte das Oliveiras, ele começou a ensinar as leis do seu reino. E quais são as leis do seu reino? Ele começa a dizer: se alguém pedir a túnica, entregue o manto. Se alguém convidar para ir a uma milha, há duas. Se alguém não tem a direita, oferece a esquerda. E você faz isso. Por quê? Porque você foi escravo, porque você deve ser o primeiro. Quantos dos senhores e das senhoras que estão aqui nessa noite ameaçaram seus filhos? Se aprendeu na escola, quando chegou, e aí, como funciona isso? Como funciona isso? E aí o problema da nossa vida é que quando nós vamos crescendo, dentro de nós existe, eu chamo de caixinha de saturação. Quando você é criança, no dia das crianças, você cria aquela expectativa de receber um presente. Aí você espera um carrinho, uma boneca, e quando vê, tem um tênis, uma camiseta, aí você fica frustrado. O nome daquilo chama-se frustração. Aquela sensação ruim chama-se frustração. Mas você é criança. Criança tem dispositivos diferentes de adulto, e você não guarda. E passa. Aí você vai passando pela vida. Sabe qual é a maior dificuldade que os pais têm com os adolescentes? Sabe qual é a maior dificuldade que tem com os adolescentes? É que o adolescente, ele é a reprovação do pai e da mãe. Vocês sabem disso? Quando os
crianças, eles sofrem de uma coisa que nós chamamos de síndrome da esponja. Eles absorvem tudo que está ao redor, tudo que está em volta, e não falam nada. Quando eles ficam adolescentes, muda a síndrome. Aí eles começam a colocar tudo para fora, tudo para fora. E o que acontece? Os pais não aceitam. Porque eu costumo dizer para os pais, você pode mentir para qualquer pessoa, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar o seu patrão, você pode enganar a sua esposa, mas não engane seus filhos. Seus filhos lhe conhecem. E muitas vezes, irmãos, porque cada um de nós tem uma capa para cada lugar. Pastor, cada um de nós tem uma casca. Hoje nós botamos uma casquinha para vir para a igreja. As outras casquinhas ficaram para lá. Você tem uma casquinha para trabalhar, uma casquinha para visitar alguém. Porque quem você é de verdade ninguém conhece. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Esses dias eu estava no lugar brigado, eu não sei, aos obreiros, e disse para eles: uma coisa, vocês não mudam a vida de ninguém. O Espírito Santo, vocês davam 70 anos para mudar uma pessoa olhando para o céu. Eu não vou mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Por quê? Porque cada um de nós tem uma estrutura emocional diferente do outro. E aí as coisas na nossa vida não dão certo. E aí o que nós fizemos? Nós espiritualizamos tudo. Ah, meu Deus do céu, pastor, ora por mim, por que não? O diabo fez isso. E o diabo fez essa vez, irmão. Perdi o emprego. Que jeito, irmão? Pastor, é uma luta, vai descobrir. O irmão chegava atrasado no tempo do contrato. Faltou 2 vezes no tempo do contrato. E aí a culpa do diabo. Marido maltrata a mulher, judia da mulher a vida inteira. Aí quando a mulher morre, manda comprar um monte de flor. Enche de flor, um monte de flor. Eu vou dizer uma coisa a vocês, sou pastor, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade na vida de fazer agora. Mais dificuldade de fazer agora. Você já viu um morto ruim? Você já viu um morto ruim? Alguém chega e diz: camaradas, vocês vão embora para pagar, vamos deixar cedo, as crianças passaram fome, vamos botar uma mulher ficar. Chegou aqui em Ferreira da Costa Silva, deixou 10 filhos, vivendo essa. Porque é melhor ser 5 do que ser verdadeiro. Que as pessoas não sabem viver com a verdade. Por isso Jesus não prestava para os escribas e fariseus, pois ele falava verdade. É verdade. Nós só temos 2 destinos na vida, eu e você. Nós só temos o céu e o inferno. Você pode estar por esse mundo todo. Eu tive uma experiência, eu estava no Kennedy uma vez, sentado no banco do aeroporto Kennedy de Nova York, onde tem não parece uma avenida, né? Mas é dentro do aeroporto, cheio de portas: Japão, China, África, Alemanha, Brasil, França. E as pessoas vão para lá, eles esperando o voo para voltar para o Rio de Janeiro, e as pessoas andando de lá para lá. Eu disse: Jesus amado, você pode andar o mundo inteiro, mas o seu final será somente o céu e o inferno. A grande maioria das pessoas vivem, ficam doentes porque não sabem viver. Nós temos uma compulsão grande de irmãos nossos enfermos, com patologias psicossomáticas. Eu, quando estava nos Estados Unidos, me imagino que a grande maioria do mundo, o povo que mais toma psicotrópico são os brasileiros. É Rivotril, Sertralina. Quando você fala a famosa fluoxetina,
Isso é uma regada. Por que é uma regada? Presta um fio para mim aí, doutor Robson. Aluga um fio para mim, só para mostrar uma coisa. Por que as pessoas estão morrendo de quando falar? Você aluga um fio para mim, irmão? Ou a letra do tênis aí, o que tira? Só para mostrar uma coisa. Esse cara está maluco. Obrigado. Olha, isso para acabar. Assim. As informações são transmitidas através dos âmbitos do nosso cérebro. Aqui, o neurônio e aqui do outro neurônio. Quando você não tem um transtorno emocional, é assim que funciona a fiação do seu cérebro. Tá? O que acontece quando você desenvolve um transtorno? O famoso mora na boca. O que causa pânico? O que causa pânico? O que causa depressão? Pastor, eu sinto uma sensação de morte. Meu braço esquerdo, quando subir, meu peito, meu coração batia forte, pastor. Parece que eu ia morrer, não sabia o que fazer, pastor. Fui para o hospital, cheguei lá, não tinha nada. É o quê? É a sua caixinha que explodiu. Você estourou o seu sistema nervoso. Então a informação sai desse neurônio e não chega nisso. Então, para que entra nada no remedinho? Seguinte, o remédio, por exemplo, o hormônio sintético, o que ele faz? Ele cobre o mal. Ele esconde. Então a informação sai daqui e chega aqui no outro. E aí o que acontece, pastor? Você começa a tomar 5 miligramas, né? Toma 5 miligramas e dali uns dias volta a ter crise de novo. Por quê? O cérebro entendeu que aquilo é um hormônio sintético externo. Aí você vai lá no médico, chega lá e diz, doutor, eu vim aqui, doutor, porque estou com o remedinho e não está funcionando mais. Então vamos passar para quê? Para 10 miligramas. E aí nós tomamos 10 miligramas e fica mais um pouco. Em vez de nós temos que fazer o quê? Nós temos que parar com isso. Nós temos que resolver os problemas da nossa vida. Para quê? Para desfazer o nó. Desfazer o nó. Quando chegou e disse para ele, na hora de desfazer o nó. Por que nós não desfazemos o nó? Sabe por quê, irmãos? Hoje não vai me chamar mais aqui. Por quê, irmãos? Porque nós adoramos sentar na cadeira do coitadinho. Nós adoramos sentar na cadeira do coitadinho. Ai, eu sou perseguido por todo mundo. Pastor não me vê, pastor não me ama, as irmãs não me amam, os irmãos não me amam. Coitadinho. Eu vou contar um segredo para você. Vou contar um segredo para vocês. Levante a cabeça. Ninguém é amigo de ninguém. Pastor, ninguém é amigo. Você deve se esforçar em mudar a sua vida. Quem muda a sua vida é você. Se você for esperar pelos outros, você vai morrer e eles vão continuar aí. Dando risada. A Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. E eu preciso fazer o quê? Primeira coisa, reconhecer a minha miséria. Primeira coisa, eu reconhecer a minha miséria. Que eu preciso, que eu necessito da ajuda de Deus e dos outros, porque ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para viver sozinho. Existem coisas na nossa
vida que nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Pessoas que têm transtornos emocionais, têm crises de pânico, ansiedade, devem procurar um médico. Sim. Por quê? Porque quando você desenvolve um transtorno, você mexe com a química do cérebro. E para consertar a química do cérebro, só com química. Mas Deus não faz milagre? Faz. E por que Ele não fez? Porque você não crê. Quando você não crê, você toma remédio. Até porque não vi mandar ninguém aqui para tomar remédio. É verdade? Segunda coisa, nós precisamos aprender a suportar os outros. Isso é muito comum. Porque aprender a suportar está ligado à nossa personalidade. Nossa personalidade. Tem pessoas que têm uma personalidade sanguínea, colérica, outros são traumáticos, outros melancólicos. E aí? Alguém me perguntou, pastor, qual é a pior delas? Não existe pior, existe a mais complicada. Qual delas? O melancólico e o fleuma. A grande maioria das pessoas que desenvolvem doenças malignas tem essa personalidade. Melancólicos e fleumáticos. Por quê? Porque eles pensam muito, remoem muito, ficam tudo para dentro. Quer ver uma coisa? Muito difícil dar um infarto no sangue colérico. Por quê? Porque é o temperamento do louco. Ele fala, xinga, todo mundo sabe que ele fala na casa dele, o mundo inteiro, sabe? O sangue colérico é assim. É o pirâmide. Nunca vai estragar o coração, nunca vai estragar o pulmão. Por quê? Ele não fica aqui ficar ruim. Mas o fleumático, coitado, ele aprende uma coisa comigo aqui, ó. Eu vou terminar. A mulher, ela é 99% do sentimento. O homem tem alguma coisa escrita que diz que é 19%. Você tem um grande, não sei, você tem 529 glândulas mamárias em cada mão. Um glândula mamária infeccionado, o que é? O que é? É um. Olha, você é o nome. Eu não. Por quê? Por causa de somação. O irmãozinho não quer ir no médico, o proctologista, fazer o exame da próstata, fazer o PSA. E não sabe que ele está correndo risco. Risco do que, pastor? O câncer de próstata, meus irmãos, ele é o câncer mais comum que tem, o carcinoma. Só que ele é agressivo. O que ele faz? Ele liga para os ossos. Isso é terrível para o homem. Se ele for descoberto no início, tem grandes chances de tratamento. Mas por que nós não fizemos isso? Porque os nossos pais nos ensinaram a não fazer. E a gente diz, não, meu pai morreu sem mãe. Só que seu pai não tomava refrigerante. Seu pai não comia só refrigerante. E foi uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu estava no México, no outro ano, e participei de uma reunião onde estamos chegando a um ponto que vai ser alarmante, que o problema do processo de, não vou dizer uma palavra, o problema do processo dos homens ficarem mais afeminados está ligado a tudo aquilo que se come que vem embaixo. Que pastor? Tudo que vem embaixo é rico em quê? Estrogênio. O que é estrogênio, aliás? Hormônio feminino. O que vem embaixo? Soja. O que mais? Feijão. O que mais? Amendoim.
e é rico em hormônio feminino. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos diminuir feijão para os outros? Então, meus irmãos, a nossa vida ela é voltada da gente da mesma forma que a gente vê. Sabia disso? Jesus ele veio para nos dar uma nova vida. O que é uma nova vida? É uma vida transformada. Você lembra que o profeta disse assim: eu tenho contra ti que deixasses o primeiro amor, ou as primeiras obras. Por quê? Porque quando nós estávamos no primeiro amor, nas primeiras obras, não havia mágoa, não havia ressentimento, não havia amargura, e nós nos ressentimos por um. Eu atendo gente, eu atendi pessoas no consultório durante 5 anos. Pessoas que eram grandes cantores que pararam de cantar porque um dia estavam no culto e alguém deu uma risada. Estava cantando aqui, alguém estava contando uma história, outro deu uma risada, e achou que estava rindo dele. Por quê? Porque ele acha que o mundo gira no seu redor. Não é assim, não. Não é assim. Não é assim. Primeira coisa, nós precisamos aprender que nós não fizemos nada. Não fizemos nada. Nós somos tão fracos. Sabe essa vez que eles levam psicologia, as primeiras aulas? Sabe o que eles fazem com a gente? Eles levam a gente lá no off. O que é off, pastor? Onde tem um monte de defunto. Tem um monte de defunto. Aí o professor pega um pano assim, um presunto, maionese, ketchup, mostarda, pingando no jaleco dele. E ele vai comendo aquilo. E vai mostrando. Isso aqui, vem cá que eu vou mostrar para vocês. Aí está lá a cabeça do cara aberta, o cérebro, eles falam, aqui fica a amígdala cerebral que controla toda a parte consciente do organismo. Daqui a pouco vocês caem desmaiados. Por quê? Para eliminar os fracos. Para eliminar os fracos. E o que o inimigo faz? O que ele está fazendo? Ele está eliminando os fracos. De Deus. Esses dias eu peguei uma turma acelera de 200 jovens não crentes. Falei sobre suicídio. E eu fiquei até bastante inspirado no que fizeram. 200 jovens crentes trouxeram 200 adolescentes não crentes, colocaram numa sala fechada comigo para me ministrar para eles. Eles riram, choraram. E quando eu fiz uma pergunta, todos eles correram para frente para aceitar Jesus. Amém. E daqueles 200 jovens, 40 deles tinham pensado em tirar a própria vida. E pasmem, eles eram filhos de crentes. Como você vai guiar alguém se você não sabe o caminho? Irmãos, como você vai guiar alguém se você, sendo pai, sendo mãe, ainda não sabe o caminho? As suas filhas não vêm desde o céu. Por quê? Porque você não conhece o caminho. O caminho de Jesus é o caminho de amor. Não é o caminho de escravidão. Não é o caminho de peso. Não, é de amor. É aprender a amar o jeito que você não gosta. Ai, Jesus, aleluia. Muito leves. É você aprender a suportar a palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Né? Você, talvez, não mora na casa que você sonhou morar. Talvez você não trabalhe no emprego que você sonhou trabalhar. Demais ainda. Talvez você casou com um homem que você não se apaixonou a primeira vez. Ai, pastor. Mas é a vida, irmão. É a vida. Não dá para ganhar todas. Nós temos que aprender a viver, fazer a vontade de Deus e aprender a viver. Viver em alegria, harmonia e paz. Não vivemos escravizados, amarrados, acorrentados.
difícil ficar lá com os outros, mas Jesus mandou e nós precisamos obedecer. Nós devemos suportar uns aos outros, mas nós queremos o quê? O nosso ego? Eu quero que os outros me suportem, mas eu não quero suportar ninguém. A Bíblia manda que eu não vou nas suas casas, eu não quero suportar ninguém, mas eu sou um homem mais pesado que não suporta com opinião. Mas eu quero que os outros me ajudem. Quero que os outros me ajudem. Esses dias eu disse para alguém, pastor, foi viu o sangue vivo e me ensinar. A ver, coitadinho. Eu disse, quantas vezes você diz para alguém que está enfermo? Quantas vezes você diz para alguém que está doente? Outro me disse, pastor, que foi viu o velório. Tinha 3, 4 pessoas que não apareceram. Eu perguntei para ele, quantas vezes você foi no velório? Quantas vezes você chorou com alguém? Isso é o nosso problema da nossa oração. Nós queremos seguir Jesus, mas não queremos obedecer os seus mandamentos. E o mandamento dele é o próximo. Aí nós temos um outro grande problema. A grande maioria das pessoas não se amam. Por quê? Porque não tiveram amor de pai, não tiveram amor de mãe, não tiveram amor de marido, não têm amor dos filhos. E como cobrar uma coisa de uma geração que não conhece esse sentimento? Só Jesus, só o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida. E essas soluções vêm com as dificuldades, os problemas, as enfermidades, as dificuldades da mãe para nos destruir. É para nos fazer pessoas melhores. Vamos ficar de pé. Eu quero orar para você nessa noite que está aqui. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus? Está aqui pela primeira vez, segunda vez, tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Quero convidar você a receber Jesus nessa noite. Aí no seu lugar que você está, levante a sua mãozinha assim. Você tem alguém? Tem alguém que está afastado, parado? Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou pedir para você pegar a sua mão cheia de coisa que você carrega e trazer ela aqui na frente.